Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a Casa da Caboclo Jurema. Hoje não iremos projetar nada, só vamos ter uma conversa extremamente importante. Tem algo acontecendo nesse planeta. Há 2 semanas atrás nós falamos sobre a profecia de Chico Xavier, que tinha um prazo que se findou agora no sábado, dia 20 de julho de 2019. Falando sobre uma transformação planetária. É óbvio, quando a gente recebe essas mensagens, a gente sempre fica um pouco desconfiado, não é? Porém, um fato novo me fez repensar tudo isso. Na semana passada, a nossa Cabocla Jurema da Praia, que é a nossa orientadora espiritual, a nossa entidade que orienta essa casa, os nossos dirigentes, ela nos trouxe uma mensagem cuja essência é a mesma de todas as outras mensagens que eu recebi ao longo desse ano, falando exatamente dessa transformação planetária, ok? O curioso, quer dizer, a partir do instante que a nossa entidade orientadora, ela traz uma mensagem semelhante às demais, o que acontece, pelo menos para mim, revalidou todas aquelas mensagens anteriores, já que elas têm, como eu falei, a mesma essência. Esse fato é muito curioso porque, por exemplo, Allan Kardec, quando ele estabeleceu a doutrina espírita, né, copiou das mensagens de outros espíritos, ele fez exatamente isso. Quando ele codificou o espiritismo, né? E o que ele fez? Ele recebia mensagens de diferentes médiuns, de diferentes lugares do mundo e de diferentes entidades. Isso deu, digamos, validade àquelas informações, porque a imensa maioria desses médiuns que receberam essas mensagens não se conheciam pessoalmente. Então, é como se fosse uma grande falange de espíritos espalhando as verdades espíritas por todo o mundo, por diferentes médiuns, por diferentes espíritos, por diferentes lugares. Quando essas mensagens vieram, e agora revalidada pela nossa cabocla, eu fiquei extremamente feliz, por um lado, e também um pouco preocupado pelo outro. A gente falou aqui muitas e muitas vezes sobre a lei do progresso, em que tudo que está no universo, incluindo a gente, né, precisa evoluir, seja pelo amor, seja pela dor. Mas é uma lei que tem que ser cumprida. Quando eu sempre brinco aqui daquela vacina dos velhinhos, que eu tomo sempre todo ano, sobre a gripe, que ela precisa ser refeita a cada 6 meses, porque o vírus da gripe sofre mutações genéticas e a vacina não teria todo o efeito, né, que a gente espera dela. Então, tudo precisa se modificar, avançar, nada pode ficar parado no universo, como o próprio universo. A cada minuto, segundo os nossos cientistas, ele se expande. E se expandindo, novos conhecimentos são produzidos, né? E a gente precisa cada vez mais buscar o conhecimento, estudar, para que nos ajude a evoluir. Sabemos também que no universo, pelo menos no nosso nível de entendimento, dentro da nossa escala espiritual, existem 5 tipos de mundos. Um mundo primitivo, onde só há maldade.
O mundo de provas e expiações, que é este momento que a gente está vivendo no planeta Terra, onde existe uma parte faz o bem e outra parte faz o mal. O mundo de regeneração, aonde esse planeta está se dirigindo, que é um mundo onde só pratica o bem. O quarto nível de mundo, que são os mundos felizes, esse bem ainda é muito mais ampliado. E no último, seria o mundo divino, eu não tenho a menor ideia do que deve ter lá, né? A nossa compreensão hoje é muito pequena sobre isso. Mas onde estão os grandes espíritos, né, iluminados. Então, repara que a gente tem uma escala, não só nós, individualmente, de avançarmos, evoluirmos dentro de uma escala espiritual, como os próprios mundos têm a sua escala. Dentro dessas mensagens recebidas, inclusive ficou muito claro da nossa cabocla, Jurema, é que está havendo uma transformação energética que começou já a partir do dia 16, se eu não me engano, do 7 agora de julho, referente ao eclipse que foi divulgado pela mídia, né? Visto maravilhosamente mais do lado do Cone Sul, a gente não conseguiu ver todo esse eclipse. E a partir dali, as energias começaram a se transformar. Tudo bem, aonde é que a gente entra nesse contexto todo? O que a espiritualidade nos diz é que cada espírito, as mensagens, as diversas mensagens recebidas, ele entrou numa outra fase de vibração energética. E se você não tiver compatível com essa vibração energética, essa nova vibração energética, não haverá espaço para você nesse mundo regenerado. Cada um colhe o que planta. Para o mundo regenerado, que já está em processo, no meu entender, é o último ciclo para fechar esse período de provas e expiações e a gente entrar como humanidade terrestre, como planeta, na era da regeneração, que será uma era de paz, de tranquilidade, sem ódio, sem mágoas, sem ressentimentos, sem inveja, sem egoísmo. Então, esses últimos fatos nos remete a um processo de reflexão. Cada um precisa refletir e fazer as suas escolhas. Ainda tem um fiapo de tempo para que cada um faça a sua reforma íntima. Isto é, busque ser melhor hoje do que você foi ontem. Assim como o amanhã necessariamente precisa ser melhor em relação ao seu entendimento da vida do que você está sendo hoje. São escolhas que cada um tem que fazer. Ninguém é obrigado. Mas eu acho que é um momento da gente refletir e, sinceramente, mergulhando dentro da gente, buscar fazer essa reforma íntima, né? A gente aqui passou, algumas semanas atrás, 3 exercícios que a gente busca exatamente isso. A partir do instante que a gente usa o sentimento de gratidão, o sentimento do perdão, a partir do instante que a gente usa a bênção, porque temos esse poder, porque está tudo dentro da gente. É isso que a espiritualidade diz. A solução de todos os seus problemas está dentro de você. É você que tem que trazer esse poder para fora, exteriorizar esse poder para ser feliz. Você tem que fazer algo mais. E não ficar numa postura passiva, esperando alguma coisa cair do céu, porque não vai cair. É você que tem que tomar as rédeas da sua vida. Não importa a sua idade,
O que importa é a sua compreensão do que o seu papel aqui nessa vida, que é você buscar evoluir, buscar saber se relacionar com os outros, com a vida, com o meio ambiente, com Deus, acolher o outro, principalmente o outro quando está fragilizado socialmente, materialmente, o que for. Temos que nos melhorar nesses valores morais. E temos que buscar o conhecimento, melhorar no lado intelectual. Há tanta fonte de conhecimento hoje que não há desculpa para ninguém que não tem acesso a esses conhecimentos. Esta aqui é uma casa de conhecimento, né? Tantos cursos. Daqui a pouco tem o nosso dirigente, como a Umbanda em Debate. Frequentemente temos palestras aqui. Tem um curso Umbanda Umbanda Sem Fronteiras, que é um curso fantástico, que só existe aqui nessa casa. Então, cada um precisa saber para que lado vai nesse contexto energético que mudou, que alterou, que está mais exigente. Então, você precisa elevar a sua vibração, ou corre o risco de ficar fora da regeneração. E o que acontece? O que quer dizer isso? Ficar fora da humanidade regenerada? É exatamente você ou vai reencarnar novamente em mundos de provas e expiação, ou até, dependendo do seu desempenho nessa reencarnação, ir para mundos primitivos de muito sofrimento. É assim que as coisas funcionam, e não sou eu quem está falando. É a espiritualidade. Então, esses exercícios práticos que vocês podem ir lá no YouTube, buscar Templo Estrela do Oriente, os debates que são feitos aqui com o nosso dirigente, as nossas palestras, para que a gente possa elevar o nível do conhecimento, dos valores espirituais e adotá-los como uma conduta permanente na nossa vida. Com uma forma da gente levar esse padrão vibratório e merecer, né, merecer a reencarnar novamente no mundo regenerado. Porque de todos nós aqui, inclusive eu me incluo, é a última reencarnação antes da regeneração. Não haverá uma segunda reencarnação, isto é, não haverá uma segunda chance. Para aqueles que ainda não perceberam o seu papel de forma consciente, que tem que desempenhar nessa reencarnação. Todos nós temos uma contabilidade espiritual. Não é? A empresa não tem a contabilidade, emitiu nota fiscal, tem que fazer comprovação daquilo, recolher impostos, tudo isso, né? Você tem lá um balanço do que você recebeu, tem um balanço das despesas, né? Tem lá a contabilidade normal de uma empresa. Aqui tem uma contabilidade espiritual lá em cima. Tem algum espírito tomando conta. Quando a gente voltar a reencarnar e voltar para o mundo espiritual, alguém vai mostrar para você, olha aqui, o que você fez lá embaixo. O que será que você vai apresentar? Eu me preocupo muito com isso. Porque a única coisa que eu tenho para me defender é a minha contabilidade espiritual. Tudo bem, errei 2.328, mas acertei 7. Caramba, já é alguma coisa. São 7 defeitos que eu deixei para trás, né? Provavelmente nas próximas reencarnações não repetirei essas imperfeições. Então, o momento é o ideal para a gente refletir. Porque, como diz na mensagem da nossa cabocla, Jurema da Praia, as pessoas que não perceberem o que está acontecendo e agirem para evoluir, ficarão a esmo. A esmo. Jogadas por aí. Sem caminho, sem direção. Óbvio que é um preço por isso, não é? É óbvio. É óbvio que haverá lá na sua contabilidade espiritual, que está sendo feita ali em cima, uma observação em relação a isso. Por que ele fez
mesmo sabendo que há uma necessidade urgente da gente progredir, de evoluir, de melhorar a nossa visão de mundo, de acolher o outro, né? De perdoar o outro. Ninguém é perfeito, ninguém errou, porque fez de propósito. Eu acho que a grande maioria dos erros hoje é da falta de conhecimento, da ignorância espiritual. É como aquele que é teu inimigo. O dia que ele perceber o que é a vida, ele não será mais inimigo de ninguém, muito menos seu. Porque o mal é provisório em função disso, ele é fruto da ignorância espiritual. A partir do instante que você percebe dos valores, né, que a Umbanda traz para você, que a prática desses valores vão abrindo os teus caminhos, a partir desse instante as coisas começam a melhorar. E lembre-se sempre que a espiritualidade e a ciência, caminhando juntas, de mãos dadas, dizem, pensamento positivo é fundamental. Pensar positivo é fundamental. Por quê? Orar e vigiar seus pensamentos, disse Jesus, né? A espiritualidade. E a ciência quântica diz o seguinte, você é aquilo que você pensa. Se você pensa negativamente, a sua vida é um fracasso. Vai atrair tudo que é ruim. Porque está tudo dentro de você, o poder transformador, Deus deu a cada um de nós. E você tem que tirar esse poder. Uma dessas formas é você pensar positivo. E além disso, você vai colocar sentimentos nobres. O perdoar o teu inimigo e abençoar o teu inimigo. Nossa, né? Como alguém já disse, é tão difícil perdoar, você ainda quer que eu vá abençoar? Mas esse é o processo da reforma íntima, de você se tornar melhor, você entender que aquele que te fez o mal não é necessariamente teu inimigo, ele sim é ignorante dos valores espirituais, e quando ele se aculturar espiritualmente, deixará de ser seu inimigo, porque ele não fará mais o mal. Por isso o mal é provisório. Você quer melhorar a sua vida? Está tudo dentro de você, e você tem que exteriorizar isso, fazendo na prática as coisas acontecerem de bom na sua vida. Só você pode fazer isso, mais ninguém. Então, quando Deus colocou dentro de cada um de nós o poder, ficou implícito também que você tem que fazer alguma coisa para tirar esse poder. Você só vai acessar esse poder se você se melhorar espiritualmente. O poder está dentro de você, mas para alcançar esse poder, você tem que melhorar como pessoa, como espírito. Ou você não terá acesso a esse poder. Simples assim, né? Parece simples, né? Mas não é não. Porque a gente traz de vidas passadas muitas coisas ruins. E está tudo lá no subconsciente, que aliás, semana que vem a gente vai falar sobre o subconsciente aqui. Que muitas vezes o subconsciente, quando aflora aquelas experiências negativas, porque ele é o depósito da memória, né, das vidas passadas. E nas vidas passadas a gente está vendo de mundos primitivos, de mundos difíceis. Tivemos muitas experiências negativas e ruins. E está tudo lá, depositado no subconsciente. Quando ele aflora, nos traz uma série de problemas, dificulta a nossa evolução, a nossa paz, a nossa prosperidade. Então a gente tem que saber trabalhar com o subconsciente, fazer com que ele haja a nosso favor, e não deixar que eles atrapalhem o nosso caminhar. Não existem limites para a gente buscar essa felicidade. Exige conhecimento e prática. E desde o início desse ano, a gente vem falando sobre esse conhecimento. Ele está disponível lá, né? No nosso site, no YouTube. Tem lá 20 capítulos. Teremos mais alguns. Porque depois falaremos sobre o homem energético.
já que essa grande transformação energética já começou. Aqueles que não entrarem num processo reflexivo, procurar compreender esse momento, vai sentir vazio, vai sentir, como diz a nossa cabocla, esmo, sem rumo, sem direção, dificultando e muito a nossa caminhada. Então, sem que se faça uma escolha consciente, a gente vai ter muitos problemas aí pela frente. Não podemos nos esquecer que disse Jesus, que os justos se justifiquem, que os santos se santifiquem, e que os sujos se sujem mais ainda, se lameiem, sem nenhum tipo de crítica a quem quer que seja. Mas a gente está vendo a lama e a sujeira que estava embaixo do tapete vir tudo à tona, né? Porque não será mais permitido se esconder a sujeira. Porque essa passagem de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração exige a própria verdade. Não há a menor chance de se esconder corrupção, roubo, sujeira, nada. Por quê? Precisa se justificar. Para que eu acesse o mundo de regeneração, eu tenho que justificar, tem que ter o merecimento para pertencer à humanidade regenerada. Se eu não tiver esse merecimento, não serei parte de uma nova era de paz e felicidade, que será o nosso planeta regenerado. Todos, até os santos, precisam se santificarem, comprovarem, justificarem que são santos. Os justos precisam justificar a sua justiça. E aqueles que, infelizmente, irmãos, sem críticas maiores, porque um dia ele deixará de agir dessa forma imoral, ele não terá nenhuma chance das suas falcatruas, porque mais cedo ou mais tarde tudo virá à tona. Então, é muito importante que em algum momento, amanhã, hoje, depois, vocês entrem num processo de reflexão, você sozinho, você e Deus, a espiritualidade, abra seu coração, a sua mente, né? Nesse momento a gente precisa olhar muito para o alto, para a espiritualidade, buscar suas energias, ter lá suas intuições, deixar que, né? Pedir à espiritualidade que te ilumine, te mostre o caminho, a direção, para você não ficar esmo, não ficar perdido, batendo cabeça, perdendo tempo, enquanto a sua contabilidade espiritual vai ficando negativa. Depois, quando você voltar lá para o plano espiritual, como é que você vai justificar tudo aquilo? Não tem como. Então, acho que esse novo momento vibratório que já começou no planeta Terra precisa ser avaliado por cada um de vocês. É preciso que cada um de nós eleve o nosso nível vibratório para justificarmos, né, a nossa presença na futura humanidade regenerada. É o justo que se justifiquem, para que eu possa justificar a minha presença lá. Só que essa questão da elevação do nível vibratório, para ter o merecimento, para que você justifique a sua presença numa humanidade regenerada, só depende de você, mais ninguém.
Esse papel é seu, esse algo a mais é seu. E como é que eu posso fazer isso? Através do conhecimento e da prática. Aqueles exercícios que a gente passou, é importante que vocês façam. Isso ajuda a te levar para outro nível vibratório, já dentro desse processo de transformação energética. Então, eu espero sinceramente que em algum momento, hoje, amanhã ou depois, semana que vem, você pare e pense com carinho, converse com a espiritualidade, peça a luz, direção, caminho, né? O nosso amado Ogum, que dá os caminhos que a gente precisa, para que você não se sinta desgarrado desse processo energético, que não vai fazer muito bem. As sensações não vão ser muito boas. Se sentir, como diz a cabocla, a esmo, solto, sem rumo, a sua vida começa a perder um sentido, um significado, que não é muito legal. Então, você precisa fazer a